Voltamos ao nosso rápido intervalo para falar sobre produtos Eugin. Você, empreendedor, utiliza etiquetas nos seus produtos ou precisa emitir cupons na hora de realizar uma venda? Está em dúvida sobre qual é a melhor impressora de cupons ou está cansado de comprar etiquetas para os seus produtos? Então fique com a gente, porque este painel é para você. Em um comércio, ter impressoras bem dimensionadas e que sejam confiáveis podem fazer toda a diferença para a operação fluir bem no dia a dia e, assim, deixar mais tempo para os gestores e funcionários se concentrarem nos seus negócios. Saiba como aumentar a eficiência do seu negócio conhecendo as impressoras Eugin e Bematec. Quem nos detalha mais esse assunto é o Rafael Tamassia, gerente de produtos Eugin, e o Edson Walter, também gerente de produtos Eugin. Sejam bem-vindos. Obrigado, Dani. Olá, tudo bem, Edson? Olá, pessoal. Esse painel de hoje é extremamente importante porque nós vamos trazer muitas informações super relevantes sobre os principais aspectos da impressão de cupons e etiquetas e que são extremamente importantes para os nossos clientes saberem escolher o melhor modelo de impressora baseado nas suas necessidades. Nós temos muitas coisas interessantes para contar. São exemplos de aplicações, indicações de quando e como usar cada um dos modelos e também alguns casos de sucesso, né, Edson? Exatamente, Tamassia. Quando a gente fala de impressora, a gente imagina, né, tem um pouco daquela ideia que a impressora é apenas aquela impressora de cupom fiscal, aquela impressora da DANF, da NFC ou do SAT, né? Mas as impressoras têm uma infinidade de aplicações, uma quantidade muito maior. A gente pode pensar em aplicações para comanda, para recibo de estacionamento, emissão de senha. A gente tem a aplicação das nossas impressoras, inclusive em terminais de autoatendimento. Então, ou seja, existe uma grande, uma infinidade de aplicações. Além disso, quando a gente pensa em escolher uma impressora, a gente, além de pensar no tipo de impressora, se ela é rápida, se ela é lenta, etc., a gente tem que imaginar que a gente tem um cenário onde tem vários tipos de estabelecimento, vários tipos de varejo que utilizam as impressoras. Então a gente pensa lá desde o pequeno varejinho, aquele pequeno que emite uma quantidade pequena de cupom, né, de recibo, a banquinha de revista menor, até as grandes lojas de departamentos ou mesmo foods, onde tem um fluxo muito grande, né? E tendo isso dito, né, Tamassia, queria falar um pouquinho então do nosso portfólio. Acho que a Eugin hoje, sem dúvida nenhuma, é o fornecedor hoje que tem consegue cobrir, né, todos esses segmentos, todos esses nichos com o seu portfólio, né? Então, para a gente começar a falar um pouquinho do portfólio, eu vou falar um pouquinho na impressora da Bematec, que é a MP4200. A impressora da Bematec é uma impressora já consolidada no mercado, ela está aí já há anos já se firmando como um dos produtos mais reconhecidos, tanto pela sua robustez, velocidade, confiabilidade, também pelo número de software homologados que utilizam ela e tornando o seu uso bastante simplificado. Pensando um pouquinho de características técnicas, né? Ou seja, quais são os atributos principais dessa impressora, né? A gente fala em relação à velocidade de impressão, essa aqui é a MP4200 ADV, tá? Então ela tem 300 milímetros por segundo. Hoje os modelos, tanto da Bematec quanto da Eugin, a gente conta aí com todas as interfaces de comunicação, USB, Ethernet e serial num único produto, sem precisar fazer aquela troca de interface e acessório como a gente tinha no passado. Então hoje a gente não tem mais essa necessidade. É uma impressora que tem o sistema de antitravamento de guilhotina, né? Um sistema que foi patenteado na época pela Bematec, inclusive. E a aplicação dela hoje é para grandes estabelecimentos, sobretudo lojas de departamentos, lojas com grande fluxo de atendimento, de impressão, etc. Tem as outras duas aqui, né, Tamassia? Vou deixar contigo aí essa responsabilidade de falar desses outros dois produtos aí. Beleza, obrigado, Edson. Eu vou dar continuidade aqui falando um pouquinho da linha e vou falar do próximo modelo, que é a impressora i8. Essa é uma impressora que tem excelente robustez e desempenho e também tem um excelente custo-benefício. Ela foi desenvolvida justamente para ser uma impressora completa e para ser uma impressora de entrada. Ela é bem completa mesmo, principalmente do ponto de vista de comunicação. Ela tem 3 interfaces de comunicação, USB, Ethernet e serial. E isso significa o quê?
que ela pode ser usada em muitos lugares diferentes, como por exemplo, desde o caixa até a cozinha do restaurante, né? Outra característica dela é que ela é super rápida. Ela tem uma velocidade de impressão de 250 milímetros por segundo. Isso significa uma impressão de um cupom quase do tamanho de uma régua em 1 segundo. Outra coisa, ela tem uma guilhotina para fazer o corte automático dos cupons com durabilidade, com vida útil para 2 milhões de cortes, né? Ou seja, é vida útil para imprimir e cortar 2 milhões de cupons. E uma curiosidade sobre essa guilhotina é que ela tem uma função anti-travamento. Se acontecer por qualquer motivo o papel enroscar dentro da impressora, ela não trava. Ela recolhe a guilhotina e a impressora continua funcionando normalmente. Muito importante dizer também sobre a questão da robustez da construção da impressora. Ela é uma impressora híbrida, né? O mecanismo de impressão interno, ele tem partes feitas em metal e partes feitas em um tipo de plástico resistente. Com isso, nós temos muita tranquilidade de oferecer uma garantia de 3 anos nessa impressora. Tá? A i8 é uma impressora que vem sendo adotada cada vez mais pelos médios e pequenos estabelecimentos comerciais. E dando sequência aqui, agora vamos falar da impressora i9, né? Esse já é um modelo mais high-end, né? Justamente por causa da sua extrema velocidade. Ela tem velocidade de 300 milímetros por segundo. É uma impressora também completa do ponto de vista de comunicação. Ela tem comunicação USB, Ethernet e serial. Guilhotina também com vida útil para 2 milhões de cortes. E o mecanismo de impressão, um mecanismo interno, todo feito em metal, né? Uma curiosidade dessa impressora é que ela foi a primeira impressora do mercado a oferecer essa garantia extrema de 3 anos, né? E a i9 tem sido usada principalmente com um foco maior em atender às demandas das grandes redes de varejo. Como vocês devem ter percebido, a gente falou aí dos 3 modelos, né? Tem várias características que acabam sendo um pouco parecidas. Então, afinal de contas, quando exatamente usar um modelo ou outro, né? Como diferenciar? E eu vou explicar aqui. Funciona da seguinte forma. A i8 é a impressora ideal para pequenos e médios estabelecimentos comerciais. É claro que ela pode ser usada em todo tipo de estabelecimento comercial. Mas, por ser uma impressora de excelente custo-benefício, ela tem o foco principal em atender pequenos e médios varejistas. Já a i9 tem um foco também, ela pode atender todo tipo de varejo, obviamente, mas tem um foco principal em atender as grandes redes de varejo. Acho que é isso, né, Edson? Acho que é isso, Tomás. Acho que você exemplificou bem aqui. Acho que a gente pode aqui, de certa forma, concluir, né, esse assunto que a gente fala das impressoras de recibo, dizendo que a Eugin, né, e a Bemotec, que a gente tem um portfólio que atende todos os segmentos, né? Então, mais uma vez, né, comentando como você mesmo sugeriu aqui, né, a i8 para pequenos e médios estabelecimentos e a i9 e a MP4200 aplicadas principalmente aí às grandes, qualquer tipo de estabelecimento, mas com esse foco aí nas grandes redes de varejo. E tudo isso pelos atributos que a gente trouxe aqui, né? Todas as 3 impressoras com uma grande velocidade de impressão, todas as impressoras com uma diversidade de interfaces que simplifica muito a questão aí do uso e instalação, os protocolos compatíveis, né? Acho que um ponto também importante que a gente não comentou aqui ainda, né? Nossa compatibilidade com todo o time de middleware que a gente tem hoje no Eugin Developers Community, a gente consegue dar suporte e compatibilidade entre os 3 modelos usando as nossas bibliotecas com uma integração bastante simples, né? Todas as 3 impressoras atendem o protocolo ASCII-POS e a questão da nossa o quanto a gente confia nesse produto na garantia completa, né? Nos 3 modelos aí, em todo o mecanismo, impressão, cabeça de impressão, seja ela por completo, nesses 3 anos de garantia que a gente oferece nos 3 modelos, né? Então acho que a gente pode colocar elas, qualquer uma delas sem dúvida nenhuma, uma grande escolha
né? Dando foco aí na maneira que a gente organizou ali os tamanhos, os segmentos dos estabelecimentos. Exatamente. Cada impressora para cada tipo de estabelecimento diferente. Exatamente. Né? Além da nossa grande rede de assistência técnica que a gente tem também, que sem dúvida nenhuma é um grande diferencial aí para o pessoal comprar, usar e ficar sem conseguir dormir bem, né? Sabendo que em qualquer situação a gente tem uma grande rede de assistência também para poder atendê-los, né, numa necessidade. Exato. E acho que é importante também dizer, né, Edson, sobre essa questão justamente de assistência técnica e suporte, né? Como você bem comentou, essa questão da compatibilidade entre as impressoras, e só reforçando um pouquinho aqui, as 3 impressoras são compatíveis entre si, né? Sem dúvida. E por 3 motivos principais, né? Todas elas têm a linguagem de programação, não vamos entrar em questões tão técnicas aqui, mas todas elas têm a mesma linguagem de programação, que é a ESC-POS, todas elas usam a mesma DLL da Eugin, e todas elas têm driver de spooler, que é o grau máximo de compatibilidade, né? Perfeito. E apesar de não entrarmos em questões muito técnicas aqui, mas acho que é só importante deixar para os nossos clientes a informação importante também da parte de suporte técnico, né? Então, assim, caso algum cliente tenha necessidade de estar usando um modelo, quer mudar para algum outro desses que nós falamos, nós temos uma linha de suporte técnico, seja para cliente final, para usuário final, seja para desenvolvedor de software, que vão poder esclarecer qualquer dúvida na hora de fazer essa integração, tirando um modelo ou colocando outro. É super simples, né? Com certeza. Tá ótimo. Bom, Edson, obrigado pela sua participação, pela sua ajuda aqui, né? Como você é o mestre da impressora MP4200, eu vou falar agora, vou dar sequência então, nas impressoras de etiquetas. Combinado, boa apresentação, tá fácil. Obrigado. Até daqui a pouco. Falando da nossa linha de impressoras de etiquetas, então, atualmente, nós temos 2 modelos de impressoras, são impressoras de mesa, essas impressoras menores, né? São impressoras de plástico, a construção geral delas são feitas com um tipo de plástico reforçado. E eu trouxe aqui também, só para dar um spoiler, uma impressora industrial. A gente deve lançar essa impressora a partir do mês que vem. Mas o foco aqui hoje é falar das impressoras de mesa. E eu vou começar falando da impressora L42DT. Antes disso, só um parêntese. Importante dizer que as 2 impressoras, elas são fabricadas no Brasil. E com isso a gente tem uma série de benefícios. Dentre eles, a possibilidade de financiamento através do BNDES, né? Então vamos lá. Eu vou começar falando da impressora L42DT. Essa aqui é uma impressora do tipo térmica direta, né? Por isso ela tem esse nome, L42DT. O DT vem do inglês Direct Thermal, né? Traduzindo seria térmica direta. Isso significa o quê? Que essa impressora ela não utiliza ribbon. Ribbon é um rolinho de filme de PVC com tinta, né? Usado nessas impressoras. Mas no caso da L42DT não é usado. Eu vou falar um pouquinho sobre o ribbon quando for falar da impressora L42 Pro. Então a L42DT, ela funciona com a etiqueta térmica direta, né? É um tipo de etiqueta que tem a superfície semelhante à superfície do cupom fiscal. Aquelas que quando a gente passa a unha bem rápido, ela acaba riscando o papel, porque é o processo térmico dela, né? Então a L42DT, ela somente pode utilizar etiquetas térmicas. E com isso, ela traz 2 grandes vantagens. É uma impressora super econômica e é uma impressora fácil de manusear, porque justamente ela não tem esse consumível a mais que é o ribbon. Um grande caso de sucesso dessa impressora, que eu posso mencionar aqui, são os Correios, né? Eles têm milhares de impressoras dessas e imprimem milhares de etiquetas diariamente para identificar os produtos que são transportados aí Brasil afora. E eu quero trazer aqui, eu quero mostrar, aliás, eu trouxe alguns exemplos aqui de etiquetas que eu quero mostrar aqui e compartilhar com vocês, só para ter uma ideia das possibilidades de uso dessa impressora. Então, assim, no segmento de logística, aquelas empresas aquelas plataformas de e-commerce, né? Aquelas etiquetas para despacho de mercadorias, nós conseguimos atender todas as plataformas, como, por exemplo, Americanas, etiquetas para Mercado Livre, a Amazon.
Então são muitas possibilidades. E vários outros sites de vendas por e-commerce, né? No segmento de saúde, tem muitas aplicações também. Como, por exemplo, pulseira para identificação de pacientes. Etiquetas para identificar prontuário de paciente. Tem lá o nome, o código de barras. Pode ter código de barras normal, QR Code. Temos também a possibilidade de usar para imprimir etiquetas de identificação de exames laboratoriais, como, por exemplo, exame de sangue, né? Tem várias outras situações. Mas ela é super prática para esse tipo de aplicação. E um outro caso aqui também, etiqueta de visitante, né? Quando a gente vai visitar, precisa visitar alguém num hospital, ou até mesmo em alguma empresa, na portaria de algum prédio, a gente normalmente recebe uma etiquetinha desse tipo para colar aqui no peito e poder entrar no recinto, no prédio, enfim, né? Além disso, eu não trouxe aqui, mas além disso também ela pode ser conectada nas nossas balanças da linha DP e assim imprimir etiquetas com informações de preço, de peso, tabela nutricional e algumas outras informações. Tudo isso de forma automática, autônoma, né? Sem estar conectada no computador. A impressora conectada direto na balança. Bom, esses são apenas alguns exemplos de uso, né? Talvez alguns dos mais frequentes, tem várias outras situações, mas o nosso tempo aqui é curto, não dá para falar de todos. Então, eu vou passar para falar alguns outros aspectos super importantes dessa impressora. Como, por exemplo, como a gente consegue imprimir nela, né? Então, basicamente, existem 3 formas de enviar a impressão para a L42DT. Primeiro, o cliente que não tem um programa para fazer etiquetas, não precisa comprar. Nós disponibilizamos no nosso site um programa que se chama Bartender Ultralight. E aí os clientes podem ir lá baixar gratuitamente esse programa. O próprio usuário desenha a etiqueta na tela, né, e imprime. Então uma situação super simples, sem custo algum. Uma outra situação é a possibilidade de imprimir etiquetas através de softwares como, por exemplo, arquivos PDF ou arquivos do Word. Ela pode imprimir também porque ela usa os drivers de Windows, né? E, por fim, uma outra situação são as linguagens de programação de impressoras de etiquetas. O nome comprido, né? Mas, assim, isso existe, né? Existem algumas programações que são específicas para as impressoras de etiquetas e eles são colocados dentro de sistemas de automação, por exemplo, onde o cliente que adquire um desses sistemas ele faz a impressão automaticamente na impressora, ele manda comandos de impressão para ela. E a L42DT, ela reconhece 2 programações que têm os nomes de EPL e ZPL. Ela identifica qualquer uma ou outra de forma automática. Alguns clientes nos perguntam também qual é a capacidade de impressão dessa impressora, né? Ela imprime quantas etiquetas? É muito difícil dizer em quantidades de etiquetas qual é a capacidade dela de uso, de durabilidade. Por isso, nós determinamos essa quantidade em termos de quantidades de rolos de etiquetas por dia. E para ela é indicado até 4 rolos de etiquetas por dia, para ter uma boa durabilidade, né? Cada rolo de etiqueta, em média, tem aí normalmente em torno de 40 metros. E também, super importante dizer o prazo de garantia dessa impressora. É uma garantia acima da média do mercado, uma garantia de 1 ano e meio na impressora como um todo, com exceção da cabeça de impressão. A cabeça de impressão é a peça que trabalha esquentando na impressora, fica aqui em cima, né? Ela vai esquentar aqui e vai entrar em contato direto com o papel e ela pode sofrer um pouco mais de desgaste do que a impressora como um todo. Por isso, a garantia dela é apenas de 1 ano. Então, impressora, garantia 1 ano e meio, cabeça de impressão, garantia 1 ano. Agora eu vou falar um pouquinho da impressora L42 Pro. Essa aqui é uma impressora já mais versátil, né? Ela tem mais possibilidades de uso, justamente por usar essa fita aqui, que é o ribbon, né? Ela, na verdade, é uma fita com tinta, que essa tinta ela se desprende desse filme
e adere na superfície da etiqueta durante o processo ali de impressão. Essa impressora, por conta de usar o ribbon, ela pode imprimir em muitos materiais diferentes. E eu quero ilustrar aqui um pouco disso que eu estou falando. Eu trouxe aqui alguns exemplos também, algumas possibilidades de uso para a L42 Pro. No segmento de logística, nós temos aqui também, ela atende todas as plataformas de e-commerce, né? Então, etiquetas Mercado Livre, etiquetas para Shopee e vários outros que eu mostrei, Americanas, B2W, tudo, enfim. Na parte de transportadoras, né? Então, essas etiquetinhas aqui com as informações que são coladas nas caixas lá, para despachar as mercadorias. Também na área de saúde, né? Aquelas etiquetas que são utilizadas nos hospitais para identificação de visitante. Etiqueta para identificação de exame laboratorial. Etiqueta de identificação de prontuário de pacientes. E também as pulseiras, né? Pulseira para identificação de paciente. Isso tudo, alguns exemplos na área da saúde. Em outros segmentos, como por exemplo no varejo. No varejo também tem muito uso para essas impressoras, para a L42 Pro. Etiqueta de gôndola, né? Inclusive alguns clientes procuram a L42 Pro como sendo impressora de gôndola, né? Acabou já virando sinônimo de produto a impressora de gôndola, né? Então podemos ter etiquetas com largura de 10 centímetros, etiquetas menores com largura de 5 centímetros. Outros tipos de etiquetas para produtos em geral. Essas etiquetinhas brancas aqui, onde normalmente se imprime, coloca ali informações, um código de barras, descrição do produto, preço, né? Pode ter etiqueta branca e pode ter etiqueta também que os clientes compram da gráfica, né? De alguma gráfica, já com alguma cor. Então aqui, por exemplo, uma etiqueta meio rosa aqui, meio roxa. Essa etiqueta já vem com essa cor aqui da gráfica, né? E aí a L42 Pro, ela vai colocar as informações ali que o cliente precisa, né? Código de barras, descrição, enfim. Ainda no varejo, as etiquetinhas que atendem joalherias e óticas, né? Essas etiquetas pequenas são conhecidas no mercado também como etiquetas do tipo raquete, né? Uma etiquetinha super pequena, ela tem mais ou menos 1 centímetro de altura, né? E imprime informações aqui, descrição do produto, um código de barras, o preço, enfim, né? São coladas ali na perninha do óculos ou em alguma peça de joia, enfim. Mais exemplos aqui, ó. Por exemplo, na área de alimentos, né? Quem produz e vende aí alimentos congelados. Esse aqui é um exemplo, é um rótulo, na verdade, né? Então o cliente vai lá e compra numa gráfica um rótulo desse, essa parte em verde, ela já vem assim, mas tem umas áreas em branco, que na verdade aqui elas já estão impressas, né? Onde tem esse código de barras, por exemplo. E essas áreas aqui em branco são preenchidas pela L42 Pro. Então o cliente tem uma produção diária de um determinado produto, ele pode colocar ali a produção daquele dia, data de fabricação daquele dia, tudo isso sob demanda, sem desperdício, né? Ao invés de encomendar uma quantidade, sei lá, 1 milheiro numa gráfica, o cliente pode simplesmente ter uma impressora e alguns rótulos em branco, né? E colocar ali a produção diária dele sem desperdício nenhum. Se ele vai produzir 1.000, 10.000 ou 500, tudo bem, ele imprime sob demanda. Da mesma forma, podemos ter etiquetas. Essa etiqueta, antes de mais nada, ela é de um tipo plástico, né? Então, na verdade, esse material, ele não tem adesivo nenhum. E esse tipo de plástico, ele vai junto com a peça de carne, né? Esse aqui é um exemplo, acho que é frango. Essa impressão que fizeram aqui, deve ser uma peça de carne de frango, né? E isso vai junto com a peça de carne, porque pode molhar. Pelo fato de usar um ribbon que tem uma tinta especial, ela não se solta da superfície da etiqueta, né? E aí nós temos uma excelente durabilidade, tá? Então dá um grau de profissionalismo a mais para os produtos. Igualmente, nós podemos ter, por exemplo, aqui já é um caso de uma etiqueta adesiva, essa aqui, né?
é uma etiqueta adesiva, também de um material plástico. Ela é para produto congelado e o cliente compra ela com um logotipo, né? Ele pediu para uma gráfica colocar esse logotipo no rótulo. E aqui é toda essa parte em branco. O próprio cliente ele vai colocar as informações pertinentes ao alimento ali que vai ser comercializado. Tabela nutricional, descrição do produto, enfim. Mais exemplo aqui, ó. Um rótulo um pouco mais elaborado, né? Mas ele tem só uma área em branco aqui para ser colocado. O número do lote, a data de validade, a data de fabricação, enfim. São poucas informações, mas o rótulo já vem todo colorido da gráfica, né? Então, só reforçando, as impressoras de etiquetas não imprimem colorido, né? Se o cliente quer uma etiqueta colorida, aí é necessário encomendar na gráfica um rótulo, né? Ou uma etiqueta com um logotipo colorido e aí usar, no caso, um ribbon, né? Normalmente, na grande maioria dos casos, se usa essa fita, o ribbon preto, né? Para colocar as demais informações. Avançando nos exemplos aqui, ó, na área de entretenimento, nós podemos ter ingressos, né? Ingresso para um determinado evento, onde ali ele vem todo bem elaborado. Esse aqui tem até uma parte holográfica aqui no verso, pode ter alguma questão de segurança, mas ele tem alguma área em branco aqui para serem colocadas informações, que nem aqui você pode serializar, por exemplo, os ingressos, né, para dar identidade única para cada um deles. Ou pode ter ingresso de outra forma, ingresso com uma marca d'água no verso. E na parte da frente, essa parte preta que vocês veem aqui, ela foi impressa na L42 Pro, né? Então aqui você pode colocar o nome do evento, o código de barras, pode ser um QR Code e pode serializar as etiquetas para dar identidade única para cada ingresso. Um pouquinho da indústria também a L42 Pro consegue atender. Veja, ela não é uma impressora industrial, mas existem alguns clientes que mesmo assim utilizam algumas impressoras que são colocadas não no chão de fábrica, mas em um escritório à parte dentro da indústria para gerar algumas etiquetas para as produções lá diárias, né? Então aqui um exemplo, ó, uma etiqueta super grande. Essa etiqueta tem 30 centímetros de largura, um código de barras enorme aqui, né? Alguns diagramas, enfim, que são usados na indústria, né? Ainda na parte de indústria, ela pode imprimir etiquetas que são um pouco mais elaboradas. Esse exemplo aqui são aquelas etiquetas que apresentam aquela void, né? Se você cola essa etiqueta em algum produto e puxa, ela é meio que autodestrutiva, né? E é um material especial, né? Um material prateado aqui. Também requer o uso de um ribbon, né, especial para ter uma boa impressão, uma boa aderência da impressão. Outros segmentos, estamos chegando no final aqui dos exemplos, mas na área têxtil, nós temos aqui as etiquetas que também não são adesivas, é um papel, ele é tipo um cartão, né? Essas aqui são as etiquetas, aquelas tags de roupa. Eu vou até destacar aqui para mostrar um pouco melhor. Então são aquelas tags de roupa, ó. Essa aqui tem duas etiquetas por linha. Quando a gente destaca, ela fica desse tamanho, né? E aqui tem um furinho nessa etiqueta, inclusive, para ser passado um cabinho de nylon aqui nela e essa etiqueta vai pendurada nas peças de roupas, né? Normalmente tem ali as informações, a descrição da peça de roupa, o tamanho, o preço, enfim. É aquela etiqueta que normalmente a gente não pode tirar, né? Até se precisar trocar a roupa e tudo mais. Então essa é a famosa tag de preço. Além disso, no segmento têxtil, temos outras etiquetas que também, de novo, não são adesivas, né? Esse aqui já é um material, ele parece um tecido. O nome desse material é nylon resinado, né? E essa aqui é uma etiquetinha que vai colado normalmente em gola de camisa, por exemplo, ou alguma peça de roupa que tem as indicações da composição do produto e as informações de como lavar, como passar, enfim, né? Então essa é a chamada etiqueta de composição. Pode ser etiqueta estreita como essa, pode ser etiqueta um pouco mais larga, enfim. A limitação para o tamanho da etiqueta, né, a largura dela, o que vai limitar são os quase 11 centímetros
que é o que a gente chama da boca da impressora. Dentro dessa largura de quase 11 centímetros, são 10 centímetros e meio aproximadamente, a gente consegue imprimir qualquer tipo de material. E por fim, eu quero mostrar uma aplicação também super interessante, super especial, que é faixas para coroas de flores, né? A gente trouxe aqui esse exemplo de uma faixa. A L42 Pro, ela pode imprimir faixas de até 1,5 m de comprimento, né? E você pode colocar uma mensagem personalizada qualquer aqui. Nesse exemplo, vocês podem perceber que a impressão ela não é preto. Não sei se consegue aparecer bem. É uma impressão feita em dourado, olha só. Dá um efeito bonito, né, do dourado. Isso por quê? Porque aí, nesse caso, sim, se usa um ribbon especial, que não é o preto, né? Nesse caso é um ribbon dourado, que dá esse efeito todo especial nessa faixa para coroa de flores. Bom, aqui são apenas alguns exemplos de uso, né, da L42 Pro, e tudo isso só é possível porque é uma impressora que se utiliza do ribbon para fazer a impressão. Mas é importante dizer que a L42 Pro também pode funcionar sem ribbon, tá? Então, além de todas essas aplicações que eu acabei de mostrar, todos esses exemplos, também ela pode trabalhar sem o ribbon com as mesmas etiquetas que a L42 DT trabalha. Recomendação de uso para ter uma boa durabilidade para a L42 Pro. Não podemos falar em quantidade de etiquetas, porque como vocês viram, tem vários tamanhos de etiquetas diferentes. Então nós podemos falar em quantidades de rolos de ribbon por dia. E a indicação aqui é até 3 rolos de ribbon por dia. Essa impressora, ela utiliza insumos, né? Ou seja, os rolos de etiqueta e rolo de ribbon, que são padrões de mercado, são comuns no mercado. Então o que isso quer dizer? Que se houverem clientes que têm outras marcas de impressoras e desejam aumentar ou trocar o parque de impressoras, mas já tem insumos comprados, já tem insumos em estoque, não vai ter nenhum problema ao colocar uma impressora L42 Pro no lugar, porque ela é compatível com todos esses insumos de mercado feitos para as impressoras de mesa, né? Ou as impressoras pequenas. Igual a L42 DT, a L42 Pro ela pode trabalhar também de 3 formas. Então, existe um software disponível, um software gratuito disponível para o cliente que não tem nenhum sistema, não quer investir em nenhum sistema para fazer as impressões. Ele vai poder baixar de forma gratuita no nosso site o Bartender Ultralight e aí criar e desenhar, né, e imprimir as etiquetas através do Bartender Ultralight. Ou então, se o cliente tiver etiquetas que foram criadas no PDF ou no Word, por exemplo, a L42 Pro vai funcionar normalmente porque ela tem os drivers de Windows. E além disso, ela também é compatível com várias linguagens de programação que existem no mercado, né? Então existem 4 linguagens de programação disponíveis hoje em dia para a L42 Pro que ela reconhece de forma automática. São EPL, ZPL, PPLA e PPLB. Ela identifica cada uma dessas linguagens e já imprime as etiquetas de forma automática. Okay? Nós estamos chegando perto do final, né, da proposta, os principais pontos que eu gostaria de falar das impressoras. E eu tenho mais 2 pontos fortes para falar da L42 Pro, que seriam: ela é uma impressora que tem um sensor de etiquetas móvel. Eu vou abrir ela aqui para poder mostrar um pouco melhor. O sensor de etiquetas dela, então aqui, ele é móvel, né? E por que isso é um ponto forte? Antes de mais nada, é importante dizer que o sensor de etiquetas, ele serve para identificar o início e o final de cada uma das etiquetas. E pelo fato dele ser móvel, ele consegue, a L42 Pro consegue reconhecer vários tipos de etiquetas diferentes, né? Existem etiquetas redondas, etiquetas rótulos com formatos diferentes. E aí a L42 Pro atende muito bem, porque a gente pode deslocar o sensor para pegar ali aquele espacinho, né, que separa uma etiqueta e outra. E além disso, a L42 Pro, ela pode ter como opção, aqui na parte de conexão dela, na traseira dela,
uma conexão Ethernet. Essa conexão Ethernet, normalmente ela é um item opcional para a L42 Pro, ou seja, precisa ser comprada uma impressora com um código específico que inclui a interface de comunicação Ethernet, e dessa forma, essas duas características juntas, a comunicação Ethernet e o sensor de etiquetas móvel, eles dão uma ampla possibilidade de usos para essa impressora. Ela pode ser usada de muitas maneiras diferentes, em muitos ambientes diferentes, né? Bom, acho que basicamente a gente cobriu aí os principais pontos das impressoras de etiquetas, falamos sobre as diferenças entre as impressoras de cupom, né? Os pontos fortes sobre cada uma delas, e basicamente o que a gente trouxe para a proposta de hoje é isso. Eu queria dizer que, para encerrar, né, é muito importante levar em consideração, quando a gente pensa nessas impressoras, além do custo, é claro, mas também outras características, como por exemplo o prazo de garantia, a estrutura da empresa para poder dar um bom atendimento, caso seja necessário. E tudo isso você encontra aqui na Eugin. É isso. Excelente, a gente agradece. O Edson volta aqui também, por favor, ao palco. Ficou aqui acompanhando a nossa, enfim, a apresentação aqui do Tamassia. E a gente chega ao nosso momento de perguntas e respostas. Você que ainda não enviou a sua dúvida, dá tempo. A hora é agora. E quem participa com a gente é o Carlos Mendes e pergunta: as etiquetas dessas impressoras funcionam para colocar em produtos congelados? Pode molhar? Sim, podem molhar, porém é só importante notar que aí precisa usar uma impressora, a L42 Pro, porque essa é a impressora que utiliza Ribbon. Excelente. Quem agora também fala com a gente e participa é o Marcelo Moreno. A garantia da cabeça de impressão é de quantos anos? A garantia da cabeça de impressão, ele perguntou qual a impressora? Não. Então vamos lá. Impressoras de cupom. 3 anos, completa, tanto do produto quanto da cabeça de impressão, sem distinção. Exato. Impressoras de etiqueta, 1 ano. 1 ano de garantia para a cabeça das impressoras de etiqueta. Excelente. Quem participa agora com a gente é a Camila Silveira. A impressora de etiqueta imprime em fita de cetim? Excelente pergunta. Imprime sim. Só a única observação é que tem que usar o ribbon adequado. Existem várias qualidades de ribbons diferentes. Então é importante entender com o fornecedor de ribbon e se certificar de que aquele ribbon vai atender bem, vai ter uma boa aderência na fita de cetim. Maravilha. E agora quem participa é a Camila Silveira. Bom, é a impressora de cetim. A gente tem mais uma perguntinha aqui. Ok. Além da garantia, que a gente acabou de falar, tem outros mercados que vocês não tenham falado ainda, que as pessoas podem, no caso, utilizar as impressoras e ainda, enfim, é uma tendência, um novo mercado, enfim, uma oportunidade que pode surgir? Como você falou de shows, de rótulos, enfim, vários. Tem mais algum que, enfim, está para surgir ou ainda não é tão forte, né? Mas, enfim, com a pandemia surgiu? Né? Tem sim. Na verdade, com a pandemia, acho que surgiram 2 situações principais, que seriam, principalmente nessa parte de logística, teve uma crescente, assim, enorme mesmo, uma demanda muito alta por etiquetas de envio de mercadorias. Todo mundo só comprava online, né? E também uma demanda muito alta por etiquetas, por tipo rótulo, como alguns desses que eu mostrei, né? Então, assim, muita entrega de comida, né? Também feito de forma online, né? Que aí demanda uma identificação mais profissional daquilo que está sendo entregue, daquele alimento que está sendo entregue. Então, essas são algumas aplicações que aumentaram, vamos dizer assim, muitíssimo por conta da pandemia. Todo dia a gente é surpreendido por alguma aplicação diferente. Inclusive o pessoal do marketing vira e mexe, manda pra gente: olha que legal, o pessoal marcou a gente, estão usando assim, assado. Então assim, alguma outra tendência muito forte nesse momento não está no meu radar, mas com certeza sempre vai aparecendo. Excelente. A gente agradece o Rafael e o Edson, né, pela participação aqui no nosso Summit de Automação 2022. Obrigada.
Obrigado, Dani. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Até mais. E lembrando a quem nos assiste que a Eugin preparou junto aos seus distribuidores uma ação especial para o seu negócio durante a semana do Summit Automação 2022. Acesse o QR Code que está aqui na tela e confira condições especiais para você adquirir seus produtos Eugin Bematec junto aos nossos distribuidores parceiros. E atenção, a campanha é válida somente nesta semana. Acesse o link para conferir todos os detalhes e bons negócios. O segundo sorteio do dia vai premiar a quem nos assiste com um produto Eugin, que será revelado pela nossa roleta da sorte, que está aqui do meu lado. Sempre que a gente fala de sorteio, a gente mostra aqui a Tower 32. E aqui, nessa roleta, você pode ganhar um leitor de código de barras, uma impressora de etiquetas, uma airfryer, uma churrasqueira elétrica, aspirador, robô, secador, cafeteira elétrica ou umidificador. Lembrando que todos estes produtos são da Eugin, marca que está presente na casa de milhões de brasileiros e agora também pode estar na sua. Você sabia que a Eugin é uma empresa 100% brasileira? Para participar, você deve seguir 3 regrinhas. Mandar a hashtag Eugin Brasileira aqui no chat, estar inscrito no canal do YouTube Eugin Automação e também estar inscrito no evento summitdaautomação.com.br. Não adianta só a gente estar aqui com a gente no YouTube, enfim, na nossa transmissão, tem que se inscrever também no site. Quanto mais você comentar, mais chances de ganhar. O sorteio será logo após o final do último painel de hoje. Nosso recadinho foi dado, a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre Customer Success e como esse conceito pode alavancar seus negócios. Até lá!